Estamos começando uma nova jornada e essa jornada nos convida a conhecer os profetas maiores e será uma alegria fazer este caminho com você. Vamos estudar aí Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, profetas que foram de suma importância na história da salvação. Para conhecer um pouco mais sobre o profeta Isaías, nós queremos convidar a você a acompanhar este VT. Estudaremos durante os próximos meses os livros dos grandes profetas, iniciando o mês de junho com o primeiro deles, o livro de Isaías, que nos exorta, acima de tudo, que Jesus é o Messias e que é a Ele que tanto esperamos, nosso Salvador. Isaías foi um grande profeta do reino de Jerusalém e serviu aos reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Por aproximadamente 40 anos, Isaías profetizou aos reis, entre os anos de 740 a 701 a.C. Foi Isaías o mais citado por Jesus entre tantos outros profetas, o que por si só já denota sua relevância e importância como profeta. Além de Cristo, também João, Pedro e Paulo o citam com frequência no Novo Testamento. Isaías, que significa o Senhor é a salvação, profetizou acontecimentos de um futuro distante, mas também previu coisas de sua época, como a guerra de Judá entre Efraim e a Síria e a restauração. Vemos também no livro a profecia da queda da Babilônia, que se torna um símbolo de destruição do mundo, o que é dito que Israel será dispersa e depois reunida. Isaías, ao profetizar a vinda de Jesus Cristo, o Salvador, reforça que será ele o libertador de Israel, mas que a Babilônia ninguém poderá salvar. Essas e outras profecias de Isaías você irá estudar conosco durante todo o mês de junho com o teólogo bíblico Padre Mauro Negro. E agora queremos adentrar no livro do profeta Isaías. E nós, todos os meses, convidamos alguém que possa nos ajudar neste caminho, nesta jornada. E neste mês vai nos ajudar a fazer este caminho o Padre Mauro Negro, que é oblato de São José, ele que é mestre em Teologia Bíblica pela PUC de São Paulo. E agora o acolhemos com grande alegria. Bem-vindo entre nós, Padre Mauro. Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e na pessoa de você, Padre Rodrigo, eu saúdo os redentoristas que fazem esse trabalho maravilhoso aí no santuário, na TV Aparecida, em tantos meios de comunicação, com essa acolhida maravilhosa que acontece e que vocês são responsáveis muito por isso. Muito obrigado do convite e do vosso trabalho. Padre Mauro, nós já agradecemos por essa disponibilidade, por nos ajudar nessa jornada. E o nosso programa é um bate-papo que auxilia as nossas comunidades a conhecerem ainda melhor a palavra de Deus. E começando este nosso estudo dos profetas maiores, por que estudar estes profetas? Porque profeta é fundamental. Ele é uma pessoa, uma presença, uma transformação. O profeta não é como muita gente pensa, o indivíduo que quer fazer uma revolução. Não é aquele que, numa linguagem popular, chuta o pau da barraca. Não, não é isso não. O profeta é aquele que quer restaurar, é aquele que quer resgatar, colocar as coisas nos devidos lugares. E é muito da nossa natureza, e nós somos seres humanos, e desde que os seres humanos existem, as coisas podem se confundir com os desejos pessoais, as falhas pessoais ou sociais. Um profeta, então, ele coloca as coisas nos lugares que lhes são convenientes, que lhes são certos. E no caso bíblico, os profetas, eles colocam as coisas, eles fazem a vida caminhar conforme a vontade de Deus. Então a mensagem do profeta é sempre atual.
foi atual naquele tempo, é atual hoje para nós. O próprio Jesus é reconhecido como profeta, quer dizer, alguém que fala em nome de Deus e restaura como deve ser as coisas feitas por Deus. Mais ou menos por aí. Que coisa boa! E nós sabemos que nas Sagradas Escrituras há uma diferença quando nós estudamos os profetas, de profetas maiores e profetas menores. O senhor poderia nos ajudar a entender um pouco dessa diferença? É uma diferença meramente literária, porque na Bíblia cristã, porque existe uma Bíblia judaica, que os judeus usaram e ainda usam, e que consta apenas do nosso Antigo Testamento, e há uma Bíblia cristã, que é a que nós usamos. Então, na Bíblia cristã, que tem também uma história bem complexa, os livros proféticos com maior número de capítulos foram colocados no início do grupo dos profetas. Então, esses 4 livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são chamados maiores, mas apenas por uma questão realmente de extensão do texto. Não é porque sejam mais importantes ou menos importantes. Embora a gente tenha que admitir que eles têm um peso bastante grande assim na mensagem que querem apresentar, né? Que interessante essa distinção que faz. E, padre, agora nós queremos entrar no livro do profeta Isaías, que é o estudo que vai nos acompanhar todo este mês de junho. E qual foi, então, o papel de Isaías na guerra de Judá entre Efraim e a Síria? Primeiro que Isaías é um personagem histórico importante. Ele é citado, inclusive, em outras passagens do próprio Antigo Testamento, como alguém que teve uma liderança, mas parece que ele foi alguém ligado à corte de Jerusalém. Não ligado no sentido de dependente, mas ligado no sentido de ter uma autoridade moral para anunciar ou denunciar, para indicar caminhos e evidenciar os problemas. Nessa questão dessa guerra, uma famosa guerra que causou muitos males para o povo de Deus do Antigo Testamento, e especialmente do chamado Reino de Judá, que é a parte do sul do território que hoje nós chamamos Israel, havia uma crise entre a Síria e esse reino de Judá. O profeta Isaías, ele insiste que é necessário que o reino de Judá ceda à Síria, porque se o reino de Judá fizer oposição à Síria, será mais difícil para que ele sobreviva. Então o profeta Isaías, ele tem um senso crítico muito elevado. Ele nota a história, como é que as coisas estão caminhando, e ele percebe que é preciso ceder a certas situações para poder sobreviver. Mas não é exatamente isso que aconteceu, porque as teimosias e os brios pessoais das lideranças não ouviram o profeta, e a história caminhou até de uma maneira dramática. Interessante que o profeta ele vai também participando da história do povo, ele vai fazendo história com o povo. E nós sabemos que o livro do profeta Isaías fala muito da figura do Messias, aquele que era esperado por todo o povo de Israel. Por isso a pergunta que nos vem em mente agora é essa: qual era então o contexto, do povo de Israel quando Isaías profetizou a chegada de um Messias, a vinda de um Messias na história? Bom, tanto o profeta participa da vida do povo, que a mensagem do profeta não é puramente religiosa. Aqui, padre, e todos aqueles que nos ouvem, a gente tem que entender que um profeta, ele, na Escritura, no Antigo Testamento, ele não fala apenas de questões religiosas ou afetivas, emocionais, devocionais. Ele fala de situações políticas, porque a política é a convivência das pessoas. Então o profeta interfere de modo decisivo na vida das pessoas, da população. O Isaías viveu no Reino do Sul,
o reino de Judá. E a expectativa no reino de Judá é que aparecesse um personagem especial. Esse personagem especial, ele tem um apelido, ele tem um modo de ser chamado, é o Emanuel. Emanuel em hebraico, que quer dizer Deus conosco. Simplesmente isso. E o profeta indica a vinda de um Emanuel. Curiosamente, num primeiro momento, o profeta Isaías indica a vinda do Emanuel como filho de um rei. Porque o rei que estava no poder, o rei Acaz, ele era um rei indigno, ele cometia erros muito graves, ele não estava conforme a vontade de Deus, e o profeta Isaías o acusa disso. O rei Acaz, ele assume a postura de um bom moço, como que se não tivesse feito nada e não queria incomodar a Deus. E o profeta Isaías responde: você está deste modo fugindo da sua missão, tentando a Deus. Então você terá um sinal. Uma mulher jovem dará à luz um filho, e ele será chamado o Deus conosco, o Emanuel. Esse jovem que vai nascer, esse filho que vai nascer, será um filho do próprio rei. E esse filho será um rei também, chamado Ezequias, que foi um rei muito importante na história do povo de Judá. E que colocou as coisas dentro dos lugares, dentro das linhas certas. Isso por influência do profeta Isaías. Quer dizer, não é meramente uma mensagem religiosa, afetiva, devota. É uma mensagem política, concreta, vital, histórica. Isso é muito importante que a gente entenda. O Novo Testamento vai entender tudo isso aplicado a Jesus. Ele será o Emanuel. Então tem tudo a ver também conosco, que somos cristãos. Padre, muito obrigado pela sua participação no dia de hoje. O nosso tempo passa muito rápido, são tantas coisas a serem conhecidas, mas a semana que vem o senhor vai estar aqui conosco, continuando este estudo. E a gente quer lançar um desafio para você que está nos acompanhando, a tentar ler nesses dias dos capítulos de 13 a 27 de Isaías, que é o que vamos estudar na próxima semana.